Olá pessoal, tudo bem? Eu queria aqui falar com vocês um pouco sobre a questão da mudança comportamental do ser humano. De princípio, eu queria dizer o seguinte, que se eu falar para vocês que a pessoa que muda seu comportamento por alguma razão, por muito tempo essa pessoa ter sido uma e depois desse determinado tempo ela ter se transformado, se eu disser para vocês que essa pessoa fez errado, eu diria que eu estaria sendo hipócrita, porque na verdade, de acordo com algumas situações, de acordo com o meio, o ser humano realmente tende a se modificar, tende a se transformar. Um exemplo, ou vários exemplos, eu cito alguns deles. Um seria, no caso, você por muito tempo foi católico e de repente você se muda para uma cidade e lá você conhece pessoas evangélicas. Com relação a um determinado, com relação a um assunto abordado por eles, de repente, quando eles vierem falar com você, você pode mudar de opinião, mudar, né, se transformar. Você era católico e passa a ser protestante devido a alguns conhecimentos ou outros conhecimentos com relação ao assunto por eles abordado. Então, se você não tiver uma experiência, se você não tiver um certo conteúdo, a tendência é que de fato você mude, que você queira ver esse novo horizonte. E assim, por exemplo, seria se de repente você é uma pessoa que nunca fez a faculdade, de repente você entra e desde a infância você era acostumado a ir à igreja, a rezar. Você tinha aquele certo hábito com relação a uma determinada religião. E lá na faculdade você descobre pessoas, descobre ideias diferentes. E de repente você começa a pensar diferente, certo? Então, de certa forma, houve uma transformação. Você passou de uma pessoa que conhecia, que respeitava a religião, e a partir desse determinado momento dessa mudança, você passou a não crer mais, certo? E assim eu poderia citar vários outros casos em que a pessoa pode se transformar ao longo do tempo. Mas para mim nem todas as transformações são de fato transformações sinceras. São algumas transformações que são levadas pelas circunstâncias. Mas é claro que todas elas são levadas pelas circunstâncias. Mas quando você tem determinado conteúdo, determinado nível de conhecimento, é necessário que essas mudanças não te deixem influenciar. Um dos exemplos seria a forma como você enxerga o mundo, a forma como você trata as pessoas e por elas é tratado. Então seria bastante importante, ou é bastante importante, que a pessoa pense e veja que alguns valores como seus princípios ou sua ética não te deixam influenciar, certo? Mas voltando aqui um pouco ao assunto com relação à mudança que eu já tinha falado no começo, porque eu me lembrei de um outro exemplo. Esse outro exemplo seria, no caso, de pessoas que têm seus times, no caso os jogadores, e de repente passam para outros times da Europa, por exemplo, ganhando muito mais. Seria um exemplo bastante interessante, porque seria correto o que essas pessoas fazem.
Sim, eu creio que sim, porque o mundo de hoje ele é um mundo capitalista, é um mundo em que as pessoas procuram procuram uma forma melhor de viver, uma forma melhor onde você possa desfrutar mais da vida, desfrutar mais dos prazeres da vida. Então, se essa pessoa está num time e esse time é muito bom, mas vem um e oferece uma quantia melhor, então seria nada mais normal, até pelo fato da pessoa ser dona de si mesmo, poder ir para o outro time, independente ou não de torcida ou de qualquer outra forma de pensar dos torcedores ou quem quer que seja desse time. Pois, como eu já disse, seria até hipocrisia você dizer: ah, esse cara foi pelo dinheiro. De repente, você já parou para pensar quantas coisas nós fazemos pelo dinheiro, quantas situações nós abrimos mão pelo dinheiro, né? Então, se ele faz isso pelo dinheiro, nada mais justificável, porque no mundo em que vivemos, ninguém é por ninguém, apesar de ser, deveria ser o contrário, mas não é. De repente, se esse jogador fosse uma pessoa que não soubesse jogar, que vivesse na rua, ninguém estaria nem aí para a opinião dele, onde ele iria, poderia estar, se estava passando fome ou não. Portanto, seria aí uma forma de pensar em que a pessoa poderia dizer: não, eu sou dona de mim, eu posso ir para onde eu quero, passe é meu, certo? Porém, não se engane, não se confunda. Mudar o essencial é mudar, certo? A si próprio, é mudar o seu caráter. E isso muitas vezes torna-se prejudicial, certo? Consigo mesmo. É como se um ladrão não tivesse a consciência de que está roubando, porque o que faz uma pessoa roubar e não pensar na pessoa que está sendo roubada é algo extremamente, como eu posso dizer, é um ato de egoísmo muito grande, porque assim como essa pessoa que está roubando, ela também poderia estar sendo roubada. Então é uma forma de pensar que é muito válida, porque você deve amar seu próximo. No caso desse ladrão ou de um ladrão, como ele poderia amar o próximo assim? Uma das melhores formas que tem, ou das melhores meios de pensar para que você de fato saiba se você mudou para melhor, seria perguntar-se a você mesmo: será que eu mudei para melhor? E também sempre se questionar, estar sempre se perguntando, porque se você muda para uma opinião ou ideia ou estado e de repente você diz: não, esse é o final da minha mudança, você pode estar mudando por um lado, mudando por uma coisa errada, você pode estar pensando em algo errado, certo? É claro que nós temos o direito de errar, temos o direito de fazer para poder depois averiguarmos se estamos errados ou não, mas nem sempre a vida nos dá a oportunidade de errarmos mais de uma vez. Então, façamos de tudo então para não errar. Procuramos sempre mudar, mas mudar para melhor, sem nos afastar de nossas raízes e sem nos afastar de nossos princípios éticos e morais, porque mudar dessa forma seria uma mudança não honesta. Aí foi apenas algumas palavras, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês.